Mauro, eu acho que é todo um caso muito nebuloso ainda, muito estranho, mas, sobretudo, que seja uma preocupação de que como o Brasil vai tratar casos semelhantes em outros, né, outras nacionalidades, em outros setores. Vamos lembrar que essa decisão, pela coluna, inclusive, do Jamil Chad, foi fundamentada no Estatuto de Roma. Estatuto de Roma que o próprio presidente já fez um corpo mole ali de dizer, não sei muito bem se o Brasil é signatário, se o Brasil está envolvido ou não, por conta lá da questão do Putin. Essa é a questão que me preocupa, porque nós vamos abrigar agora na condição de presidente dos BRICS, né, uma cúpula aqui no Brasil, e teremos aí outros atores aí envolvidos com outras coisas, inclusive os russos, inclusive o próprio Vladimir Putin, que já deu uma declaração que talvez não venha, mas que o presidente disse que se vier está garantido aqui. Será que o soldado israelense não estava garantido aqui, mas o presidente da Rússia está? Então, o que me preocupa, sobretudo nesse caso, são as consequências não só do relacionamento Brasil-Israel, que eu acho que sai machucado desse caso, mas também a repercussão para outros atores e outros casos semelhantes. Agora, fica claro, inclusive, é claro que essa questão já foi politizada, o ex-presidente Jair Bolsonaro já criticou a ação da justiça brasileira, já botou lá no X, no antigo Twitter, dizendo que Israel mandou uma equipe para ajudar as buscas em Brumadinho em 2019, e hoje o Estado brasileiro é que está colocando a Polícia Federal para investigar membros das Forças Armadas de Israel. Ao mesmo tempo, eu tenho um texto muito forte no site da Federação Árabe Palestina do Brasil, dizendo que Israel está atentando contra, está violando a soberania brasileira e promovendo a fuga desse soldado. E, ao mesmo tempo, também fica esquisita aí a postura das autoridades brasileiras, que não sei, é tudo especulação nesse momento, mas que, no mínimo, não tiveram a cautela de reter o passaporte desse soldado. Tudo muito nebuloso por enquanto. Sem dúvida, né? A gente vai precisar ouvir mais, acompanhar mais, mas eu acho que o grande risco é esse que você colocou desde o início, né? A politização desse tipo de ação. Nós estamos falando de relacionamento entre estados, para muito além de governos, seja governo de um lado, de outro, de esquerda, de direita. Infelizmente, no Brasil atual, como a gente está num contexto extremamente polarizado e sensível, tudo vira uma questão de um lado falar A, o outro fala B, rebate, tenta de alguma forma politizar e trazer ganhos para o seu lado e prejuízos para o outro. A gente precisa botar a bola no chão, como se diz, né? E tentar fazer uma discussão mais séria e racional. Para isso, eu acho que nesse caso específico, como em outros, a gente precisa aguardar um pouquinho mais. Acho que a gente tem aí os primeiros lances, né, dessa questão, e o que vier mais, a gente precisa estar sempre com a preocupação de entender isso como relações entre estados e não entre governos que se gostem ou não por ocasião ideológica. E a gente sabe do quanto que isso interferiu, inclusive até na própria popularidade do presidente Lula, quando ele começou a criticar Israel pelas ações em Gaza, chamando inclusive de genocídio, se referindo a genocídio. Num primeiro momento, o governo brasileiro não foi tão taxativo em condenar a ação do Hamas, depois sim condenou, chamando de um ato terrorista, mas num primeiro momento houve um vacilo ali, ao mesmo tempo criticando muito Israel, e hoje Israel entra numa discussão política, ideológica e até quase que religiosa aqui no Brasil, que qualquer coisa que se fale contra a política israelense, parece que se está falando contra o povo de Israel, o povo judeu em si. As coisas estão um pouco confusas, né? As pessoas estão confundindo um pouco esses conceitos, né, professor? Mauro, sem dúvida, esse é o cuidado que a gente tem que ter, né? Nós temos comunidades aqui, tanto árabes quanto judias, quanto israelenses aqui, já de um tempo estabelecidas no Brasil e que convivem muito bem, né? Você, morando em São Paulo, sabe muito bem, conhece muito bem a realidade aí do quanto que a gente tem uma cidade cosmopolita que abriga aí uma série de comunidades que se interrelacionam muito bem, obrigado. A gente não pode perder esse ativo importante em detrimento de questões ideológicas do momento. Então, acho que essa é a grande preocupação, separar um pouco o que é o povo judeu, o que é o povo árabe, desses governos que hoje estão estabelecidos, seja na faixa de Gaza, seja no Oriente Médio como um todo, e de iniciativas que, por vezes, escapam até mesmo a governos, né? Instituições terroristas ou mesmo pessoas que vão tomar atitudes A ou B, a gente não pode sacrificar
a visão de uma população em detrimento de uma pessoa, apenas de um ato terrorista equivocado de uma pessoa. Então, acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essas análises apressadas de alguns, para não subverter e não perder determinadas conquistas que a gente já tem estabelecidas de muito tempo aqui dentro do Estado brasileiro também. Professor, mudando de assunto aqui, uma outra reportagem, uma reportagem do